Jó, do seu capítulo 14, do seu versículo 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flores secas, foge também como a sombra e não permanece. A morte é real. A morte não escolhe. A morte não tem escolha. A morte invade a casa do pobre. A morte invade a casa do rico. A morte invade os magros. A morte invade os gordos. A morte não escolhe. A morte chega para o pedreiro. A morte chega para o ajudante de caminhão. A morte chega para o caminhonista. A morte chega para o prefeito. A morte chega para o líder. A morte chega para o presidente. A morte chega para os ministros. A morte chega para os engenheiros. A morte chega para os doutores. A morte chega para os licenciados. A morte chega para os professores. A morte chega para o machambeiro. A morte chega para qualquer tipo de pessoa. A morte não escolhe a raça. A morte não escolhe a etnia. A morte não escolhe a cor. A morte não escolhe o nível da vida de cada pessoa. A morte invade qualquer tipo de coração. O que está nos a falar hoje, pregadora? A palavra do Pai, a proferindo por meio da reflexão do nosso irmão Jó, que padeceu, que teve compadeção, que teve padecimento terrível. Ele reflete dizendo que a morte ela é como uma flor que hoje floresce e amanhã murcha. A morte ela é como a sombra que hoje está daqui deste lado e amanhã foge. A morte escolhe. A morte não tem nada a ver com a idade. A morte não tem nada a ver com classe. A morte não tem nada a ver com a estatura. A morte não tem nada a ver com o tamanho, o volume da pessoa. A morte chega para os gordos, também chega para os magros. A morte chega para os bolos, também chega para os feios. A morte não tem nada a ver com a maquiagem. A morte não tem nada a ver com o cachê. A morte não tem nada a ver com o perfeito. O que está nos tentar dizer? Está a dizer que, amados irmãos, alerte-se através do tempo. Alerte-se através da hora. Alerte-se. Não brinque com o tempo. Não brinque com a oportunidade. Não brinque com a ocasião. Você pode perder dinheiro, mas amanhã pode recuperar. Você pode destruir uma casa e amanhã você pode construir. Você pode perder uma camisa hoje, amanhã você pode comprar outra. Você pode perder muita coisa na vida e amanhã você pode recuperar outra. Mas há uma coisa no meio de todas essas coisas, que é intervalo do tempo, que não pode se recuperar. Ninguém sequer já recuperou um minuto atrasado. O que com isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma coisa que vai chegar, que se chama morte. Ela chega sem avisar, ela chega sem orar, chega no tempo e na hora em que você nem sequer esperava. Invade o coração da tua casa, invade a tenda da tua casa, invade o portão, invade a tenda, invade o prédio, invade a mansão. O que isso quer dizer, querido? Que preocupa-se agora a centralizar a tua obra naquele que morreu por ti no madeiro, naquele que se compadeceu por ti no madeiro. Outro diz que não, pregadora, é porque eu ainda estou a estudar. Outro diz, não, pregadora, é porque eu sou doutorado agora, ainda preciso usufruir do meu doutoramento. Outro diz que não, pregadora, é porque eu fui constituído agora professor, porque ainda vou usufruir dela. Outro diz que não, pregador, é porque ainda sou pobre. A palavra diz, amado, que a morte não escolhe, não tem importância, não escolhe seja pobre ou seja assim, se assinaste o contrato de Deus. Não brinque com o tempo na qual foste dada. O tempo é essa de
você se render, diante do Todo-Poderoso, o Altíssimo, porque a morte vai chegar. A morte não importa se está na faculdade, porque, meu querido, porque todas as pessoas que estão lá no cemitério, é também pobre. Existem pessoas que foram que estão pobres, mas perderam a sua vida. Existem pessoas que são ricos, mas perderam a sua vida. Existem pessoas que nem sequer usufruíram do seu doutoramento, do seu mestrado, da sua loucura, mas perderam a vida. O que isso quer dizer, amados irmãos? Que busquem a perfeição enquanto ainda há tempo, porque coisa que não pode se recuperar é o tempo. Porque se aquele momento vier a chegar, antes de você se render a Yahshua Mashiach como teu único mestre, único salvador, de modo nenhum, toda a sua oportunidade não poderá te salvar. Tudo quando você conquista nessa terra vale mais morrer pobre enquanto você tem Yahshua. Vale mais morrer pobre enquanto você tem Yahshua. Vale mais morrer sem ter adquirir aquilo que você necessita enquanto você tem a salvação perpétua. Porque essa é a palavra. A morte não escolhe a idade, a morte não escolhe a hora, a morte não escolhe o dia, a morte não escolhe a oportunidade. A morte chega de repente, no momento e na hora em que você sequer nem esperava, nem contava, nem esperava. Pregador, eu ainda tenho muito projeto. Pregador, a minha agenda está lotada. Pregador, eu ainda tenho uma formulação, ainda estou na base da construção. Quem disse, meu querido, que a morte vai respeitar seu diploma? Quem disse, meu irmão, que a morte vai respeitar, que vai respeitar teu mestrado? Quem te disse? Todos aqueles que estão no sepulcro, muitos morreram com seus projetos. Todos aqueles que estão no sepulcro, muitos morreram enquanto as suas casas estavam nas cintas. Todos aqueles que estão no sepulcro, muitos morreram sem sequer pisar a concluir o seu sonho. A palavra é essa que muda o seu estilo de vida. Se é para buscar, busque hoje. Se é para mudar, mude hoje. Se é para louvar, louve hoje. Se é para cantar, se é para jubilar, jubile hoje. Porque a hora, nem o momento que vai chegar, a morte vai invadir a porta da tua casa, que nem se sabe qual será o dia. Porque a vida de um homem cá na terra é como é semelhante ao flor. O seu tempo é curto, os seus momentos são curtos, são pequeniníssimos. Então, querido, não brinque com essa oportunidade de buscar a Yahweh, por meio de Yahshua Mashiach, aquele que morreu no madeiro, que deu a sua vida a favor dos meus zero, a favor do teu zero, a favor de toda a terra. É Yahshua Mashiach. Renda-se a Ele enquanto está em pé, renda-se a Ele enquanto estiver em vida. Por que, pregador? Porque a palavra diz no livro do Apocalipse, do seu capítulo 14, do seu versículo 13, diz assim: e ouvi uma voz do Shamaim que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no eu. Sim, diz o Ruach, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguirão. Bem-aventurados são aqueles que vão morrer com Yahshua Mashiach. A palavra é essa, que você, querido, tem que morrer na base de Yahshua, tem que morrer enquanto segurou a Yahshua, aquele que foi enviado com Yahweh para liberar a sua alma, para libertar a sua alma do pecado. Irmão, não gaste seu tempo, não gaste a sua hora. Quem morreu por ti no madeiro é Yahshua, e renda-se a Ele, humilha-se a Ele para garantir o descanso da sua alma. Porque a qualquer momento, a qualquer hora, a morte vai visitar a porta da tua casa, a morte vai visitar a tua tenda, que nem vai respeitar os padrões padronizados.
Aquelas que estão lá no sepulcro também tinham um projeto como esses que você tem. Aqueles que estão lá no cemitério também tinham um plano como esses que você tem. Mas o prazo da vida não chegou. Ah, meu irmão, ah, meu querido, ah, irmão, é tempo de se render, é tempo de se humilhar diante do Altíssimo, diante de Yahshua Mashiach. Renda-se diante dele, busque a ele, aperfeiçoa na pureza. Transforme a tua vida agora, mude agora, liberte-se agora. Se for para servir, sirva hoje, alegre-te hoje, cante hoje, busque hoje, ore hoje, interceda hoje, porque não se sabe o dia em que o limite vai chegar. A morte chega de repente, na hora e no momento em que você sequer não esperava. Ah, irmão, busque a Yahweh, busque a Yahweh por intermédio do seu único filho, a qual fomos dados embaixo de toda essa terra. Ah, pregador, simplesmente é isso? Não, simplesmente essas coisas não, querido. Guarde-se diante dessa, guarde-se em Yahshua Mashiach, que quando naquele dia a morte chegar, para que não haja vergonha, que naquele dia quando a morte bater a porta da tua casa, para que o direito do descanso eterno seja estabelecida diante de ti, porque nesta hora você vai querer pedir e procurar, não vai poder o achar. Oportunidade é essa, o tempo é esse, minutos são esses. Agora renda-se, humilha-te, agarre aos pés do Mashiach, aos pés de Yahshua, aquele que morreu no madeiro lá no Israel, Então humilha-te, o momento é esse, porque somente embaixo do Shamaim fomos dados um único nome pelo qual devemos ser salvos. O nome é Yahshua. Renda-se diante dele para que garante o descanso das tuas obras. Se você morrer sem Yahshua, estás morrer no vazio. Se você morrer sem Yahshua, estás morrer no vazio, e a condenação não vai te escapar. O que quer dizer com isso, pregador? Que é tempo de você se render, é tempo de você se purificar, é tempo de você não brincar com a hora, não brincar com o minuto. Se quer brincar, amado, pode brincar com teu bebê, pode brincar com teu filho, pode brincar com teu carro, pode brincar com teu projeto, mas não brinque com a salvação, porque ela não se sabe o limite do tempo, porque a nossa vida, ela é como uma sombra que hoje está aqui, do outro lado vai estar de outra forma. A nossa vida, ela é como uma flor que hoje brilha e amanhã vai murchando. E a vida de um homem, ela tem curto tempo de vida. Neste curto tempo, abraça o madeiro, abraça Yahshua, mora dentro de Yahshua. O problema não é morrer, o problema é morrer sem Yahshua, porque a garantia da nossa libertação está em Yahshua Mashiach. Nem o teu dinheiro, nem o teu ouro, nem a tua casa, nem aquilo que você almeja, nem o teu doutoramento não vai poder te fazer escapar dessa condenação. Mas se você descansar, morrer em Yahshua Mashiach, então as tuas obras, elas serão justificadas. Ah, pregadora, oh pregadora, ainda sou pobre, os pobres morrem, meu querido. Ah, pregadora, eu sou engenheiro, sou carpinteiro, os carpinteiros morrem, os engenheiros morrem, os pedreiros morrem, aqueles licenciados, mestrado perfeito, presidente morre. Então, querido irmão, a morte é uma realidade, a morte é uma realidade. Amanhã estou aqui, hoje estou aqui, amanhã posso não estar mais. Hoje está me ouvindo, amanhã pode não me ouvir mais. Arrependa-te, muda-te, retorne e busque a Yahshua por intermédio de Yahshua Mashiach. Renda-se a eu, busque a Ele, ao teu Criador, aquele que criou Abraão, aquele que criou Isaac, aquele que criou Israel. Renda-se diante dele por intermédio do seu único filho, Yahshua Mashiach. Busque a eu, arrependa-te, busque a Ele, purifica-te, obra hoje, arrependa-te hoje, transforma-te hoje. Se for para orar, ore hoje. Se for para mudar, mude hoje. Se for para dar, dê hoje. Se for para doar, doe hoje. Porque há pessoas que morreram com muito dinheiro nas contas, há pessoas que morreram com muita fortuna nas contas, e todos aqueles que morreram, querido, sem Yahshua Mashiach, não há outro jeito, não há outro proveito, porque a palavra diz isso
Então, pregador, podemos ter Yalsa e andarmos do jeito como nós queremos, vivermos do jeito como nós queremos? Não, porque a palavra do Pai, ela diz que depois do juízo final, no livro da Revelação, do seu capítulo 22, do seu versículo 15, diz assim as Escrituras, meu querido: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os cães. Nós sabemos os cães são quais? São aqueles que se intitulam sendo pastor, é quando são mercenários, vendedor da palavra, que exige dízimo, enquanto no Novo Testamento não há possibilidade de exigência. Ficarão de fora. Então, antes que chegue esse dia, meu querido, muda-te hoje, arrependa hoje, antes que a morte bata a porta da tua casa. A morte não tem nada a ver se és pobre, a morte não tem nada a ver se és rico, a morte não tem nada a ver se és carpinteiro, pedreiro, engenheiro. Morreram doutores, morreram pessoas que tinham agenda, que tinham projeto, que tinham plano. Busca a Yahweh por meio de Yahshua Mashiach e mora em Yahshua Mashiach para garantir o descanso da tua alma, porque não há outro jeito, não há outra forma. Arrependa-te, muda, busca a Yahweh.